errado, mas você veio para a casa do Senhor, sabendo que é a noite onde a palavra do Senhor será ministrada, e louvores, e cânticos, e adoração. Então, com certeza, o Senhor está aqui no nosso meio para falar conosco através da sua palavra. E que esta palavra encontre guarida em cada um dos corações. Eu quero tomar a palavra para a minha vida, entendendo que esse dia foi o Senhor quem fez e reservou para mim, para você, esse momento. Olha que privilégio, olha que lindo nós pensarmos que antes mesmo de nascermos, o Senhor já tinha reservado um dia como esse aqui. E eu quero aqui já dizer para todos que aqui estão, quantas histórias lindas a Bíblia traz como narrativas. E traz com pormenores, com detalhes, e que nós vamos aprendendo a ler como nós estamos aqui na noite de hoje, para lermos juntos, meditarmos juntos. E é para se entender que essas narrativas bíblicas, nós precisamos extrair aplicações para a nossa vida cristã diária. Mas às vezes nós precisamos entender o que é o propósito da travessia do Mar Vermelho, que ela prefigura a conversão. E nós temos também a travessia do Rio Jordão, que prefigura a santificação. Então, há um propósito da parte de Deus. Então, deixou narrativas para nós aprendermos. Aí você imagina você na sua vida, mas que bom. Eu atravessei o Mar Vermelho porque eu me converti. E eu preciso atravessar o Jordão, que prefigura a entrada em Canaã, na região celestial que é que nos aguarda. Mas nós temos aqui uma palavra-chave para podermos atravessar o Jordão, que é a santificação. Santificai-vos hoje, porque o Senhor vai fazer maravilha. E eu já quero dizer para todos que aqui estão nesta noite, o Senhor vai fazer maravilha no nosso meio. Então essa é a palavra-chave na noite de hoje. O Senhor fará maravilhas. O Senhor irá ao encontro do seu coração. Então essas passagens, que elas são narrativas de travessias, mas eu quero falar de uma travessia que não é a travessia do Mar Vermelho e não é a travessia do Jordão. É o que vai nos levar a conseguir atravessar o Jordão. Você já imaginou então que travessia é essa que vai te levar para atravessar o Jordão? Sempre a travessia do outro lado é uma nova identidade para quem atravessa. Mas vejam só, eles atravessaram o Mar Vermelho e logo esqueceram de tudo quanto o Senhor tinha prometido e cumprido, que a promessa da terra prometida, logo esqueceu. Há um perigo na vida do crente, é a nossa memória nos trair. Nós esquecermos do que Deus fez e pensarmos só no que Deus precisa fazer para nós. Mas agora, todos nós desejamos atravessar o Jordão. O Jordão, ele prefigura estar com Cristo eternamente. E eu vou dizer para vocês uma travessia que precisamos fazer, que é a travessia de Jaboque. O Jaboque, ele é o que é um braço do Rio Jordão. E no Jaboque havia espaços chamado val, que você poderia atravessar a pé enxuto. Então é que nós precisamos na noite de hoje entender isso. Tem uma terra prometida para nós. Tem as regiões celestiais nos esperando. Mas precisamos atravessar o Jaboque. Precisamos entender por que o Senhor deixou registrado para nós, para mim, uma das narrativas mais extraordinárias. Porque é com essa narrativa que nós aprendemos que muitas vezes estamos vindo à igreja,
A nossa família nos ensinou que devemos vir. A nossa história nos levou a isso, mas falta experiência que realmente vai validar a nossa conversão. E quando falamos de Val de Jaboque, a travessia de Jaboque, nós estamos falando do rio Jaboque, de um braço do rio Jordão, e que tinha um espaço, e ali naqueles espaços que se passava a pé enxuto, chamado Val. E naquele momento, quando nós entendemos aqui pela palavra do Senhor, nós vamos nos leva, toda vez que falamos sobre Jaboque, nos leva a um personagem bíblico. Qual personagem é? Como é que é? Jacó. Então, Jacó. O que a Bíblia diz, que ele tomou sua esposa, ele tomou suas mulheres, ele tomou sua serva, tomou seus 11 filhos, tomou tudo que tinha e os atravessou. E depois de atravessar tudo o quanto ele tinha, de mais valor, de mais precioso, a sua família, os seus filhos, os seus servos, as suas servas, a Bíblia diz assim, ó: Jacó, porém, ficou só. Então, pensa você nesse registro. Você não vou acompanhar todos que eu trouxe até aqui. E Jacó ficou só, porque Jaboque é a hora do concerto. Chegou a hora para Jacó. E eu posso dizer que para todos nós chega a hora. Quem sabe nós vamos escolher, a melhor hora será Manaim, onde vem um exército de anjos para abençoar, e ali o próprio Jacó pode registrar isso. Quantos anos antes, Betel, que ali ele teve aquela visão da escada, mas faltava algo. Então é por isso, meus amados irmãos, que nós vamos estar atentos. Pode faltar algo. E o Senhor nos ensina, através dessa passagem, que nós precisamos estar atentos, o porquê desse registro. Então Jacó levou todos, as suas mulheres, as suas servas, os seus filhos, tudo quanto tinha, e os atravessou, e ele ficou só. Mas vamos ver Jacó, de onde ele saiu, até Jaboque, que a Bíblia diz do ribeiro Jaboque, outras versões do rio Jaboque. Tem versão que diz que o rio Jordão, por Jaboque ser um braço do Jordão, eu imagino que ele vinha por ali e Deus já estava preparando, dizendo: Jacó, durante toda a sua vida, você foi levando, você foi, vamos colocar uma expressão popular, colocando debaixo do tapete as questões sérias, porque Jacó, ele sabia e ele lembrava que ele era prometido do Senhor, que Deus tinha propósito para com ele. Agora há um perigo, nós pensarmos também como Jacó. Já imaginou, será que ele vivia daquela história? Meu avô Abraão, meu pai Isaac, está tudo bem, quantos anos? E Deus fez promessas, e essas promessas vão cumprir. Nós precisamos entender que o caminho de Jacó até chegar a Jaboque, ele já veio entendendo que havia um propósito sobrenatural naquele lugar. Continuar assim. Vamos que a vida vai me levando, e as pessoas estão dizendo também que eu sou bênção, que eu sou filho, que eu sou neto de Abraão, que eu sou filho de Isaac. Vamos que dá certo. Mas é preciso essa hora. E essa hora, a pergunta que nos toca na palavra de Deus, é a pergunta que vem revelar o caráter cristão nosso. E o próprio Deus, alguém pode dizer: como eu sei que foi Deus que lutou com Jacó? Foi devido à ação.
Ou seja, aquele lugar já mudou de nome, de Jaboque para Peniel, viu o Senhor face a face. Então a Bíblia está dizendo quem Jacó viu. Quebra, toca, desestrutura, desarticula a minha vida. Foi assim com Jacó. É a hora do conserto. E quando Deus perguntou, por que Deus perguntou o nome de Jacó se Deus já sabia? Era porque nós precisamos confessar quem nós somos. E é só assim para Deus atuar. E depois do Jaboque vem aí o conserto total. Quando os irmãos se abraçaram, e aí é uma nova vida. E agora Deus com um propósito maravilhoso, vou mudar o seu nome. Se houver essa pergunta para você nesta noite, qual o teu nome? Não precisa responder. Fica tranquilo. Aí se você vai lá para o fruto do Espírito e diz, meu nome é bondade, meu nome é benignidade, meu nome é paz. Onde eu chego tem uma harmonia. Onde eu chego tem uma paz. Meu nome é alegria. Onde eu chego eu espalho alegria. Qual o seu nome? Responda para você mesmo. Mas aí você já imaginou? Qual o seu nome? Meu nome é confusão. Porque eu tenho uma confusão com um irmão meu que eu não quero consertar. Por isso ou por aquilo. Meu nome é tristeza. Lá no meu trabalho as pessoas olham para mim e falam, essa pessoa é tão triste. Então, o nosso nome é esse. E o eu precisa. O caráter de Jacó precisava ser transformado. Nós não estamos falando aqui de temperamento. Mas se nós observarmos o temperamento de Jacó, estudos sobre o temperamento, fala dos 4 temperamentos. Não é? O colérico, o melancólico, o fleumático e o qual? O sanguíneo. Os estudiosos dizem que Jacó era melancólico. Então Jacó veio para o caminho sofrendo. E falou, eu sei que Deus quer um acerto comigo. Mas como será? Como será? E ele ficou só. Imagina essa luta travada, porque foi Deus que lançou primeiro a luta. E Jacó lutou com Deus durante toda a noite. Essa luta não é pequena, irmãos. Essa luta contra o nosso temperamento, contra o nosso caráter. Nós podemos colocar alguma coisa embaixo do tapete e pensar que vamos passando. Foi uma mentirinha lá atrás. Foi uma situação de ofensa lá atrás. Foi uma situação que ocorreu assim. E vamos jogando. Mas Deus tem um acerto conosco. Deus tem um Jaboque para cada um de nós. E agora Jacó teria que mudar. Qual o teu nome? E ele, certamente, vergonhosamente, ele respondeu, é engano, é trapaça. Tantas situações que ele respondeu. Meus irmãos, e aquela resposta, Deus o abençoou porque ele reconheceu. Quando se fala de oração, qual é para você? Você pensa, o que é que você pensa? Você pensa em receber? Aí você fala, eu vou fazer uma campanha de oração uma semana, de joelho, só para contar para o Senhor o que eu sou. O que eu tenho feito. O salmista, ele nos dá uma técnica que é importante aqui. Me chama a atenção essa técnica e eu faço isso muito. É aquela conversa com você mesmo, com a sua alma. Diz-se de um diálogo interno e externo. Até tem um termo das figuras de linguagem. Ele diz, por que te abates, ó minha alma? Sossega. Sabe quando nós ficamos com aquela situação, que aquilo ali, aquele ímpeto, aquela situação que não nos segura, e que há um perigo lá no nosso trabalho, na nossa família,
Conversa com você mesmo, igual o salmista está nos ensinando. A minha alma sossega. Minha alma. Esta é a conversa dele no Salmo 116. Ele pergunta para ele mesmo. Já imaginou nós dobrarmos nossos joelhos e falarmos: Senhor, eu estou com tanta vergonha, porque eu estou lembrando que eu fiz isso. Eu estou lembrando que eu pensei assim. Eu estou lembrando, e começa a lembrar. Esta é a oração que o Senhor vai fazer com que você atravesse o vale de Jaboque. Esta é uma noite que nós pensamos em Jaboque, em travessia. Essa travessia não podemos estar de qualquer forma. Olha a oração do reconhecimento. O Jaboque, até a trajetória até o Jaboque, é a trajetória do sentimento que vai desestruturar a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser, vai mudar, vai quebrar. Assim foi que Jacó estava sentindo. Então nós precisamos disso. Eu não posso ter o caráter fraco. A Bíblia traz um versículo, irmãos. Então é isso. Vamos entender aquilo que está lá, parece escondido no nosso temperamento. E alguém diz: o temperamento não pode ser mudado. O temperamento tem que ser administrado. Você tem que administrar o seu temperamento. Porque o seu temperamento também te faz pecar. Alguém já, um estudioso do comportamento humano, diz: o caráter nos faz pecar. Porque o temperamento não se muda. O temperamento não administrado também pode nos levar ao pecado, ao desequilíbrio. Então nós precisamos ter cuidado. Agora, meus amados irmãos, qual área da nossa vida que nós precisamos de responder que a situação, às vezes é familiar, é no trabalho, alguma área frágil, débil, e que você precisa de falar: não, eu preciso. Às vezes tem alguma situação que veio sobre você, seja na sua família, no seu trabalho, e que você está dizendo: não, eu não cheguei no Jaboque ainda, eu não cheguei, a volta de Jesus não veio ainda, eu não cheguei, eu consigo sim atravessar o Jordão, e ainda mais consigo atravessar o Jaboque, tem aquele espaço a pé enxuto, vai dar tudo certo. Mas agora, irmãos, vamos ter cuidado, vamos ter muito cuidado com isso. Porque o Senhor é aquele que transforma. Então, assim, caráter oportunista. Eu acho interessante um versículo que eu trouxe aqui. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. O herói de guerra é uma conquista, principalmente num país como os Estados Unidos, é uma conquista que, se um herói de guerra chegar, as pessoas todas têm que ter continência. Melhor, a Bíblia diz, é ser longânimo. A longanimidade, a paciência para suportar ofensas. Então esse caráter restaurado. E aí, quando ele viu o Senhor face a face, tudo mudou na vida dele. Mas tudo mudou como? Devido ao conserto que ele teve com o Senhor. Quando nós nos consertamos, tudo muda na nossa vida. Nós não precisamos apresentar as nossas características, porque a própria palavra diz que nós somos pobres. Mas eu estou vendo aqui pessoas com nome de alegria, de paz, de saúde. Eu estou vendo aqui pessoas com nome de servo, de serva. Eu estou vendo aqui com pessoas com nome de renúncia. Você renunciou o mundo para estar aqui na casa do Senhor. E nós iremos orar nesta noite. O Senhor está agora repartindo identidade de príncipe. E eu tomo essa identidade para a minha vida. Eu quero me identificar para dizer para o Senhor que no Jaboque eu preciso mudar. Eu preciso aprender. Eu preciso renunciar. No Jaboque é o lugar que o Senhor transforma. E é só transformando que nós podemos seguir caminho. Jacó foi grande e abençoado ao seguir caminho após o Jaboque. O Senhor tem nesta noite bênçãos para você. Mas antes de orarmos, olha essa pessoa que está perto de você.
Qual a identidade, o nome dele? Dê um nome para ele aí, um nome abençoado. Vamos ver se você acha um nome. O nome é paz, o nome é alegria. Qual é o seu nome? Glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus, o Senhor está nos dando identidade. Identidade de um povo escolhido, de uma geração eleita. O Senhor diz que o povo de Itaberaí, Ele nos identifica como um povo escolhido, um povo abençoado, um povo salvo. Você tem identidade de cristão. Eu quero dizer para todos os pastores que aqui estão, o nome de vocês é escolhido. O Senhor escolheu vocês. Identidade de escolhidos, identidade de cristão, identidade de salvo. Olha que lindo é isso. Se alguém perguntar o seu nome, você pode responder: meu nome é salvo, meu nome é paz, meu nome é alegria. A minha identidade é essa. A identidade de Jacó foi mudada em Jaboque. Jaboque é a mudança, Jaboque é a transformação, Jaboque é a correção. E agora sim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel está aqui no nosso meio. Eu quero te louvar, ó Pai, pelos seus ensinamentos em Jaboque.